entende o que está sendo dito. Você não entende porque o código para decifrar estas imagens está presente nas páginas do Antigo Testamento. Por exemplo, esta visão que João está descrevendo aqui no capítulo 13 de Apocalipse, nós inclusive já estudamos aqui, quando nós estudamos Daniel capítulo 3, quando nós estudamos Daniel capítulo 10, 11, 12, nós acessamos todas essas imagens aqui, porque elas são citadas lá também. São referências do Antigo Testamento que João está usando aqui nas suas visões. Mas não só essas referências, mas referências que estão espalhadas em todo o Antigo Testamento. Então, esta figura da mulher aqui, que possuía 12 estrelas na cabeça, simboliza as 12 tribos de Israel. Ela representa o povo de Deus. Há várias passagens no Antigo Testamento que apoiam essa interpretação. Depois da vinda do Senhor Jesus, o povo de Israel passou a ser todo o povo que crê em Jesus Cristo, passou a ser o Israel de Deus. Então, tanto na primeira parte do capítulo 12, quanto na segunda parte, quando fala de Israel, quando fala desta mulher, está fazendo uma referência à igreja do Antigo Testamento e à igreja do Novo Testamento. A segunda personagem que João nos apresenta aí no capítulo 12 é o dragão. E o dragão é uma clara referência a Satanás. Por que essa referência? Porque era uma monstruosidade, era alguma coisa que remetia as pessoas ao sentimento de medo. E então o dragão, ele essa imagem, ela vem associada à imagem da grande serpente, que é também chamada de dragão. E a serpente aparece desde Gênesis 3 como uma personificação de Satanás. Então, em toda a Bíblia é muito fácil você fazer essa conexão de grande serpente ou de dragão com a figura de Satanás que se rebelou contra Deus. Satanás é descrito no capítulo 12 como uma grande serpente, e esta grande serpente ela vem com chifres e cabeças. Isso são símbolos de autoridade, símbolos de poder, símbolos da influência que esta grande serpente exercia sobre o povo, tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo. O número 7 que você encontra aí nessas cabeças representa a ideia de totalidade. O número 7 na Bíblia, ele tem uma representatividade muito grande. Ele fala sobre completude, como plenitude, como algo absoluto, completo. E então, quando fala que este dragão surge aí e ele tem 7 cabeças, significa que Satanás fez e continua fazendo a cabeça do mundo. Não é apenas de uma parte do mundo, mas é a cabeça do mundo, é a cabeça das pessoas, dos governos, as influências, aquilo que a maioria pensa, aquilo que é senso comum entre as pessoas. Isso tudo é ditado por Satanás. É por isso que a Bíblia chama ele de o príncipe deste século. Ele não governa a história, mas ele consegue influenciar e governar a opinião das pessoas. É por isso que a gente insiste tanto na igreja. A maioria dos sermões que você ouvir, tanto aqui ou em qualquer igreja evangélica, vai estar sempre atacando esta ideia de que você, de andar segundo a opinião da maioria. Porque a opinião da maioria não é a opinião que flui dos pensamentos de Deus, das páginas das Escrituras. A opinião da maioria é ditada por Satanás, por toda a sua influência sobre os governos deste mundo. Então, isso é muito complicado e a gente precisa trabalhar um dia especificamente sobre isso. Mas esta imagem que é descrita lá no capítulo 12, ela vai continuar aparecendo aqui no capítulo 13. Então você já sabe, a referência à mulher é a referência à igreja. A referência ao dragão é a referência a Satanás. Agora, quando nós chegamos aqui no capítulo 13, João vai aprofundar esta visão e vai mostrar para nós coisas profundas. Só para relembrar o que ele mostrou até aqui, foi o seguinte: a mulher que é o povo de Israel, recebeu uma promessa. Que promessa era essa? Deus fez uma aliança com eles e disse: vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Deus deu a eles leis, e eles receberam essas leis com a obrigação de cumpri-las. Deus deu promessas a esse povo, desde Gênesis 3, de que daquele povo nasceria um descendente, e esse descendente esmagaria a cabeça da serpente. A serpente, por sua vez, que é o diabo, em toda essa história que é contada no Antigo Testamento,
por muitas vezes levantou governos, levantou poderes, levantou nações para tentar destruir o povo de Deus. Destruir o povo de Deus, que lá no Antigo Testamento é Israel. E por muitas vezes o povo de Deus foi duramente golpeado pelas astúcias de Satanás, sem nunca ser abandonado pelo Senhor, sem que Deus nunca perdesse o governo da história. E Deus usava isso de uma outra maneira, usava esses momentos turbulentos para corrigir Israel, mas Israel era constantemente golpeado. E o capítulo 12 diz que Satanás tentou com toda sorte de coisas horríveis, de tribulações e de atos hediondos, impedir o nascimento do Filho de Deus. O povo de Israel era como esta mulher com as dores de parto, e enquanto ela estava com dores de parto, Satanás atacava a grande serpente, o dragão atacava a mulher para que o filho não nascesse. O filho nasceu. E o filho nasceu e colocou debaixo dos seus pés o domínio de Satanás. E então Satanás, que estava inclusive diante do trono de Deus, acusando o povo de Deus, é isso que está escrito lá no capítulo 12, foi expulso da presença de Deus, para que ele não pudesse mais acusar o povo de Deus, para que ele não pudesse levar acusações. Ele foi expulso de lá e ele foi impedido de fazer isso. Revoltado, ele novamente se volta contra a mulher. E o texto do capítulo 12 termina dizendo que a mulher foi levada ao deserto, está falando da igreja, e nesse deserto Deus a sustenta por todo o período da sua história, que é descrito aí como 1260 anos. É óbvio que essa numeração é simbólica. O que ela quer transmitir para nós é o seguinte, que a igreja teve nascimento e tem data inclusive de encerrar o seu período. Encerra exatamente com a vinda do Senhor Jesus. Esse período da igreja agora, que é o Israel espiritual de Deus, é um período em que a igreja está numa peregrinação. Lembra da peregrinação do povo que saiu do Egito, onde eles eram escravos, e caminharam até a terra prometida, onde eles entrariam no descanso? Muito bem, aquilo é uma imagem de toda a história da igreja. Nós estamos como o povo de Israel, o povo hebreu, que saiu do Egito, que saiu do lugar onde eles eram escravos e caminharam até a terra prometida. Nós também, como igreja, caminhamos até o dia em que o Senhor fará novos céus e nova terra. Isso é uma peregrinação. Esse período de peregrinação é um período de deserto, é o período que a igreja está vivendo, mas é um período em que no deserto Deus sustenta diariamente a sua igreja. É um período em que nós ficamos suscetíveis a muitos ataques, mas a todos esses ataques, por mais hediondos e terríveis que eles sejam, nós temos a certeza de que Deus nos guardará, porque quem fez a promessa que nós entraremos naquela terra prometida foi o Senhor. Quem prometeu novos céus e nova terra foi o Senhor, e Ele cumprirá a sua palavra. Quem nos fez saber que somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus foi o Senhor. Então, ainda que sejamos golpeados em algum momento, o Senhor é a nossa vitória, é a nossa garantia. Então o capítulo 12 mostrou essa batalha cósmica que está acontecendo, e mostrou quem nós somos dentro dessa batalha, e quem é o verdadeiro inimigo. Por isso que Paulo, por exemplo, fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados que operam nas regiões celestes. Porque essa história que nós vivemos é um mesclado entre ações que são vividas aqui na história, aqui no tempo, que são factuais, políticas, históricas, que são na realidade desdobramentos de ações que acontecem no mundo espiritual que nós não vimos. Então o capítulo 12 contou essa história para nós e encerrou nos deixando a garantia de que, apesar de vivermos nessa peregrinação, de estarmos no deserto, Deus nos garante a vitória. Temos o inimigo nos rondando, ele é feroz, ele tem raiva, ele tem ódio de Deus, e a maneira dele atingir Deus é atacando o seu povo. Quando nós entramos no capítulo 13, João vai descrever então um dos golpes terríveis, uma das estratégias terríveis de Satanás para atingir o povo de Deus nessa jornada pelo deserto. E então ele diz no versículo 1 que viu emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. E aqui nós começamos então a lidar com esta palavra, porque surge então a terceira personagem para nós deste conjunto do capítulo 12 e capítulo 13, que é a besta que emerge do mar. Então você já deve ter ouvido falar nessa terminologia, a besta e coisas assim. Deixa eu fazer
uma orientação, algumas orientações importantes para nós não cometermos falhas na hora de fazermos a interpretação do que é esta personagem, o que ela simboliza. Quando nós lemos Apocalipse 13, de 1 a 10, nós chegamos a um dos textos mais interessantes e mais ousados de toda a Bíblia. É um texto sensacional, mas é um texto extremamente difícil, complexo e que nos traz grandes perigos na hora de interpretá-lo. Também é um dos textos mais mal interpretados de toda a Bíblia. Por isso, nós temos primeiro essa estratégia de dividir no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10, para examinarmos primeiro essa figura que é a besta que emerge do mar, e depois do 11 ao 18 nós vamos ver a figura da besta que emerge da terra. E nós vamos lidar com essas duas figuras com todo cuidado, lembrando sempre que o fator para a interpretação disso é analisar como que isso já apareceu na Bíblia em outros lugares. Há um princípio hermenêutico bom para que você interprete bem um texto, é o princípio de que a Bíblia se interpreta por ela mesma. Então, o primeiro lugar onde eu vou buscar uma interpretação para o que eu estou lendo é exatamente na própria Bíblia, tá? Então, Apocalipse 13, ele nos fala, nos dá a entender uma história de um severo ataque do inimigo contra a igreja. E essa referência é uma referência que já teve outras sinalizações em todo o Antigo Testamento. João, ele sabe que os judeus, quando lessem essa sua visão, eles automaticamente iam buscar na sua mente essas lições do Antigo Testamento que fazem referência a essa besta ou a essa imagem que ele vai descrever. Então nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que buscar no Antigo Testamento as respostas. Uma segunda orientação importante é que quando João faz essas colocações todas, ele sempre evoca do seu povo que nós tenhamos sabedoria na hora de examinar o seu texto. Não só o Antigo Testamento é uma parte principal deste contexto e a chave para nós entendermos, quanto também a sabedoria que vem do alto e a busca do Senhor de orientação segura, para que nós não tomemos uma perspectiva errada a respeito destas coisas. Um símbolo muito importante que nós devemos ressaltar aqui ao analisar isso, é exatamente o contexto em que João estava vivendo naquele momento. João estava vivendo um momento de profundo ódio por parte dos romanos contra os judeus. Roma, um império que também foi predito lá no Antigo Testamento, especialmente pelo profeta Daniel. Essa profecia parece estar se cumprindo naqueles dias. Então João está apenas pedindo aos seus leitores que pensem na conclusão daquilo, da seguinte maneira: o capítulo 12 mostra que o descendente que foi prometido veio, e ele faz uma clara revelação de que o descendente é Cristo. Da mesma maneira, o inimigo feroz que tinha sido anunciado desde o Antigo Testamento veio, e ele faz uma conexão deste inimigo com Roma. Roma é o grande inimigo. Do mesmo jeito que o grande descendente prometido veio e era Jesus, agora também o grande inimigo anunciado desde o começo também chega, e é Roma. Por quê? Porque Roma perfeitamente se enquadra dentro de tudo aquilo que foi anunciado de ruim no Antigo Testamento a respeito da personificação do mal contra o povo de Deus. Em outras palavras, uma vez que Cristo veio e cumpriu as expectativas dos profetas de Israel, a longa expectativa da revelação messiânica começa então agora a se manifestar através da vida do Messias. Com a vinda do Messias, a luta entre Satanás e o povo de Deus assume uma dimensão nova, maior, muito mais robusta. E então nós entramos neste capítulo 13, com João vai mostrar para nós os contornos agora não mais do nosso representante Jesus Cristo, mas agora vai mostrar os contornos deste representante do nosso inimigo, de Satanás, que é descrito aqui como esta besta que emerge do mar. Então nós lidamos com a seguinte pergunta: como a vitória de Cristo sobre Satanás se relaciona com a luta contínua nas nações ímpias que perseguem a igreja? Bom, do mesmo jeito que nós temos Cristo vencendo de uma vez por todas na cruz do Calvário, nós temos Satanás
personificado através desses inimigos, atacando sempre, sem parar, até o último dia. E é isso que João quer mostrar para nós com estes 2 capítulos. A resposta de João foi dada repetidamente desde o começo do livro, mas aqui ele vai tornar isso um pouco mais vivo para nós com esta imagem que ele está dando. A vitória de Cristo na cruz é inquestionável, é retumbante, ela é absolutamente poderosa, mas essa igreja vai ter que enfrentar um grande inimigo. É por isso que dentro da teologia nós encontramos 2 maneiras de descrever a igreja. A igreja, nas páginas do Novo Testamento, ela é vitoriosa no céu por meio de Cristo Jesus. Então a igreja é descrita como uma igreja triunfante, porque em Cristo Jesus nós já triunfamos sobre todos os nossos inimigos. Mas ao longo da história, a igreja está em luta na terra, por isso ela é descrita também como uma igreja militante. E nós cantamos 2 hinos sobre isso agora pela manhã, porque nós estamos numa marcha, nós não estamos na nossa terra, nós não estamos no nosso local, nós não estamos num lugar seguro, nós não estamos num lugar onde nós podemos com toda tranquilidade descansar, muito pelo contrário, nós estamos num deserto, num caminho perigoso, um caminho que não é seguro. A nossa segurança não está naquilo que nós enxergamos nesse caminho, a nossa segurança está única e exclusivamente em Cristo. No que tange ao nosso caminho, o lugar onde nós vivemos é um lugar absolutamente perigoso, cheio de ciladas, e a igreja precisa saber disso. Precisa saber que este mundo inteiro está debaixo da influência e do domínio no que tange a mentalidade de Satanás. E isso por muitas vezes foi sentido pela igreja, e para nós aqui, especialmente no século 21, aqui no Brasil, é difícil de ter esta percepção, porque nós não enfrentamos inimigos que se levantam contra o nosso Deus e contra a nossa fé de forma violenta e de forma confrontadora, como existe em muitos lugares do mundo e como já existiu na história. Então falar de perseguição para nós é um tanto surreal, porque nós não passamos nenhuma perseguição por fé, nenhuma que nós tenhamos nos apercebido completamente. Nós vivemos uma perseguição ideológica, nós vivemos uma perseguição mental, emocional o tempo inteiro, mas tudo extremamente sutil. Poucas pessoas conseguem detectar as armações da nossa sociedade, especialmente a sociedade brasileira, de seus líderes, contra a igreja, que são claramente influência de Satanás sobre a vida deles. A maioria dos cristãos estão dentro desse grupo que é uma massa de manobra dentro do nosso país, que é empurrada de um lado para o outro e nem sequer se dá conta do que está acreditando, ou do que está defendendo, ou atrás do que está correndo. A maioria não se dá conta. E então essas perseguições são sutis, e falar de perseguição, como nós estamos falando aqui, é algo que parece até surreal. Mas onde é que isso está acontecendo? Quando é que vai acontecer? Como é que está? Como é que isso pode ser real? Bom, me permitam então começar na nossa aplicação e parte prática da visualização desse texto. Nós estamos num deserto, já citei, numa caminhada perigosa, já citei, e esse texto está falando exatamente de mim e de você. Não importa em que lugar da terra eu esteja vivendo, não importa se eu estou vivendo num deserto que ao meu paladar, ao meu gosto é confortador, é calmo, é tranquilo. Se a minha calma e a minha tranquilidade estão vindo das coisas ao redor de mim, do mundo ao meu redor, eu estou interpretando esse mundo equivocadamente. Sabe aquela história de cozinhar o siri ou o caranguejo? Você joga ele na água fria e põe a panela no fogão e deixa lá. Este é o melhor retrato, eu já li isso em vários livros, é a melhor interpretação para o que está acontecendo com a igreja no Ocidente. A igreja vai sendo cozinhada, nós não percebemos que estamos sendo dominados por ideologias que são na realidade idolatrias, e nós nem nos apercebemos que o inimigo está dominando a nossa vida e nós estamos cedendo à mentalidade do mundo. Quando esse texto fala dessas cabeças desse dragão, ele está falando exatamente disso, que Satanás faz a cabeça do mundo, inclusive a cabeça do crente.
nós passamos a pensar como as pessoas do mundo, a viver como as pessoas do mundo, a sonhar com as mesmas coisas que as pessoas do mundo sonham. E essa besta que emerge do mar, não pensem vocês que é um dragão que vai aparecer no Atlântico ou no Pacífico e vai assustar todo mundo e todo mundo vai se dobrar diante dela. Não, de maneira nenhuma. Alguns exemplos da história são interessantes e aí nós podemos então interpretar isso. Primeiramente, esses versículos, nós lemos o versículo 1, a primeira parte dele fala desta besta que emerge do mar. Ela tinha 10 chifres na cabeça, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A ideia é um inimigo de Deus que se levanta contra o povo de Deus. Ele se levanta trazendo consigo os principais governos políticos deste mundo. Nós estamos falando aqui não de um indivíduo, mas nós estamos falando de um sistema político que pode até futuramente vir a ser personificado na figura de um indivíduo. Mas nos dias de João está falando de Roma. Roma é este inimigo. Roma é este inimigo. Nós estudamos, quando nós vimos o final do livro do profeta Daniel, que muitos governos viriam, e ele vai descrever esses governos através da imagem de animais. Mas finalmente viria um que ele faria o que os outros não fizeram. Ele consolidaria todo o mundo dentro do seu domínio. Se tornaria então um grande império, e este império seria recebido por todos, faria a cabeça, a mente das pessoas e dominaria por muito tempo. Vejam só o versículo 2: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Isso daqui já foi descrito. Quando nós olhamos para o profeta Daniel, por exemplo, nós encontramos essa descrição claramente mencionada lá. Você pode ler Daniel capítulo 7, você pode ler Daniel capítulo 3, você pode ver estas citações sendo feitas por toda a parte de Daniel. Então, o que nós estamos tendo aqui, lá Daniel estava descrevendo um reino que viria. Então João não está descrevendo outra coisa aqui. Ele está simplesmente lembrando a mente dos hebreus: olha, vocês já ouviram isso. Não só ouviram, mas a história confirmou o que Daniel disse. E surgiram impérios, surgiram homens que vieram aqui e com grande autoridade, com grande poder, eles dominaram e fizeram todo o mal ao povo de Deus. Agora nós estamos lidando com este inimigo revelado e manifestado de uma forma como nunca antes. E então ele está fazendo uma referência a esse domínio de Roma sobre eles naqueles dias. Você pode olhar, por exemplo, o versículo 3, e o versículo 3 diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. É interessante, a pergunta que nós poderíamos fazer era: o que é isso? O que ele quer dizer com essa ideia de uma besta ser ferida, ser machucada? Qual que é a ideia? O que está por trás disso, dessa ressurreição que aparentemente acontece aí? Bom, nós estamos falando de um governo. Governos, eles nascem, crescem e muitas vezes eles entram em declínio. E é exatamente isso que João está nos mostrando aqui. Ele está mostrando que, apesar deste governo ser avassalador, ser poderoso, ser opressivo, este governo, ele passa por crises também. Alguns fatos históricos são no mínimo interessantes. Se você lembrar, por exemplo, de Nero. Nero foi imperador no primeiro século. Mas Nero era uma figura estranha. Ele era extremamente vaidoso, ele era extremamente intolerante. Ele martirizou muitos crentes. Provavelmente Paulo e Pedro foram assassinados por Nero durante o período do seu império. E ele, por sua vaidade, ele cobrava impostos exorbitantes para pagar as coisas que ele queria e que ele ostentava no seu período. O resultado foi que isso gerou uma grande crise dentro do próprio Império Romano, uma crise econômica, e ele ficou numa situação muito ruim. Quando ele estava quando ele estava com cerca de 30 anos, ele se suicidou. Antes disso, porém, no seu desespero e na sua raiva e no seu rancor contra inclusive os cristãos, em 64 ele mandou queimar as principais cidades da Palestina.
entre elas Jerusalém, e pôs a culpa nos cristãos. Mas posteriormente a isso, 2 anos depois disso, em 68, ele se suicidou. O Império Romano ficou sem cabeça, ele foi decepado, sua cabeça foi arrancada. Aparentemente era o declínio e aparentemente era o fim do Império Romano. Mas exatamente nesse período, alguns homens se levantam na história, e eles se levantam de forma poderosa. Vespasiano, Tito, Domiciano, eles vão suceder Nero e eles vão levantar o Império Romano. E então o Império Romano, que na década de 60 quase foi declarado extinto e falido por causa das ações de Nero, ele ressuscita, e no final do 1º século o Império Romano começa a tomar força. No final do 2º século o Império Romano está poderosamente avançando e se instalando sobre toda a terra. Então João estava mostrando para nós, através dessa profecia, alguma coisa relacionada a essa besta que emerge do mar, que é a ideia dos inimigos de Deus. O povo tinha muito medo do mar. Imagine você, se você vivesse no 1º século, você não tem um mapa global, você não tem o Google Earth para você dar uma olhada no mundo, você não sabe qual é a extensão do mar, você não sabe aonde ele vai, e as pessoas tinham mitos a respeito do mar. Eles imaginavam que o mar era a habitação de monstros. Então quando João fala da serpente, do grande dragão que emerge do mar, ele está querendo colocar medo no coração das pessoas, e está querendo dizer: olha, o que vem deste inimigo de Deus é absolutamente feroz, e vem contra nós, vem com poder, vai fazer na mente das pessoas, vai fazer a cabeça das pessoas, vai ser aparentemente morto, mas depois ressuscita. O diabo, a grande serpente, dá a essa besta toda a sua autoridade, dá a ele capacidade de fazer sinais, maravilhas. Se você ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala sobre isso. E Paulo fala que nos últimos dias, nestes últimos dias, que também é uma referência desta profecia de João, Satanás entregará a esta besta, a este seu representante, a este governo que o representa, autoridade para fazer sinais e prodígios, para que o mundo inteiro creia nele. O que aconteceu no final do 1º século da era cristã é que esses governos, especialmente o governo romano, resolveu imitar o que os persas faziam 4 séculos antes de Cristo. Eles resolveram divinizar os seus líderes. No final do 1º século, os imperadores, como por exemplo Domiciano, já deveriam ser considerados como deuses. E a grande perseguição que as igrejas vão sofrer, como nós lemos já, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, é que os cristãos, eles tinham que negar a Cristo e eles tinham que declarar adoração ao imperador. Ou seja, de um momento de quase morte do império, com o suicídio de Nero, ao final do 1º século o império ressuscita, e este império alega para si divindade. E aí a perseguição toma o seu formato e a sua forma mais terrível, porque agora a luta estava absolutamente declarada. O problema não era político, o problema é religioso. O diabo não quer que você adore a Deus, ele quer que você adore o homem, ele quer que você adore a ele quer que você adore qualquer coisa, mas você não deve adorar a Deus. E esta é a grande guerra, e este é o grande conflito, e é disso que João está falando. Quando ele fala desta figura que emerge do mar, quando ele fala sobre isso, ele diz, olha, versículo 4: e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Ele está dizendo, olha, naquela época, já no 1º século, as pessoas no final do 1º século já diziam, quem é semelhante a Roma? Que governo já existiu no mundo igual ao governo de Roma? Quem é semelhante ao imperador? Ninguém é mais poderoso do que o imperador. E as pessoas o adoravam. João está alertando o seu povo e está nos alertando também. Porque da mesma maneira que estes eventos, eles se magnificaram nos dias de Cristo Jesus, o Senhor Jesus anunciou que ele viria novamente para buscar o seu povo. E então a lógica é a seguinte: do mesmo jeito que isso foi magnificado quando veio o Filho de Deus e surgiu o maior de todos os inimigos da igreja até aquele momento, da mesma maneira,
próximo à vinda do Senhor Jesus para consumar a história, também se personificará o grande inimigo da igreja desde o começo. Satanás tenta imitar Deus desde o princípio. E então o que esse texto está mostrando para nós é que da mesma maneira que um governo inimigo de Deus se estabeleceu sobre o mundo, a grande probabilidade, e o ensino deste texto para nós, é que novamente os reinos deste mundo, em algum momento, eles vão se unir e eles vão voltar toda a sua fúria contra o povo de Deus. Por isso que João diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras deste livro, porque nós como igreja precisamos estar preparados para isso. A minha questão aqui não é medo do inferno, porque você que é crente em Cristo Jesus não precisa ter medo do inferno, porque a nossa dívida foi paga por Cristo lá na cruz. A questão é como eu vou enfrentar estas coisas. Isso é problemático, isso é difícil, porque esse texto diz que lá no primeiro século todos adoraram. Quem não adorou? Somente os que foram encontrados com seus nomes escritos no livro da vida, está lá no versículo 8. Somente estes não adoraram, o resto, toda a sociedade adorou Roma. Toda a sociedade. É isso que está a partir do versículo 4 até o versículo 8, essa descrição de como este governo fez a cabeça das pessoas. Como que a sua autoridade convenceu as pessoas, como que o seu poder convenceu as pessoas. Nós estamos num momento da história que falta muito pouco para isso acontecer. Os grandes reinos, os grandes países, as grandes poderes, as grandes potências do nosso tempo, elas estão se aglutinando, elas estão se ajuntando. Não falta muito tempo mais para que venha a ideia de um governo único. Há poucos dias atrás, a maior autoridade eclesiástica do mundo colocou mais uma de suas pérolas dizendo que o mundo precisa de um governo único. Sabe quem é que desde o princípio quer isso? Satanás. E não são poucos os que engrossam esse coro de que o mundo precisa de um governo único. Mas guarde bem, você que é cristão, quando o mundo tiver um governo único, nós estamos precisamente caminhando sobre as páginas do capítulo 13 de Apocalipse. Estamos precisamente vivendo o que o povo viveu lá no primeiro século e que João profetizou que aconteceria nas vésperas da vinda do Senhor Jesus. Capítulo 12 e 13 descrevem a véspera da vinda de Cristo Jesus. Eventos que já aconteceram muitas vezes na história vão se repetir às vésperas da vinda do Senhor Jesus. Capítulo 14 a 20 mostra a vitória de Cristo. Mas especialmente este capítulo que nós estamos olhando, João mostra que esses inimigos de Deus, eles vêm se personificando cada vez mais poderosamente, mas na última de todas as personificações do ataque de Satanás contra a igreja do Senhor que peregrina neste deserto, este ataque será como foi na época de Roma, que Roma matou milhões de cristãos. A estimativa é que nos 2 primeiros séculos da era cristã, Roma, o Império Romano, matou cerca de 20 milhões de cristãos. 20 milhões. De lá para cá, acabou a mortandade de cristãos? Não. Na década de 90 foram mortos cerca de 4 cristãos, guardem bem isso é um dado extremamente recente. No mundo, na década de 90 foram mortos 4 cristãos por dia. Na década de 90. 4 cristãos por dia, por causa da sua fé. Isso está acontecendo hoje no mundo, e a estatística do final dessa década vai ser ainda pior, porque o que está acontecendo no Oriente Médio é um verdadeiro massacre de cristãos. O que está acontecendo na Índia hoje é um massacre de cristãos. E infelizmente, aquelas ideologias que estão dando vazão a esta religiosidade oposta àquilo que nós aprendemos das Escrituras, ela não só foi abraçada lá, mas está sendo abraçada na Europa, está sendo abraçada na América do Norte e vai ser abraçada aqui também. Nós devemos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque enquanto nós temos tempo, nós devemos fortificar as nossas fronteiras, devemos fortificar as nossas casas, fortificar o nosso coração, fortificar a mente dos nossos filhos com a palavra de Deus.
abrirmos os nossos olhos, porque nós ficamos o tempo inteiro flertando com gente que é oposição a Cristo. Qualquer um que se levante e queira tomar o posto de Cristo é oposição a Cristo. Não importa se é pastor, se é bispo, não importa se é prêmio Nobel da Paz, não importa se é padre, não importa se é papa, não importa quem é. Se quer tomar o lugar de Cristo, se opõe àquilo que a Bíblia diz, deve ser considerado como um anticristo. No período da reforma, os reformadores passavam por uma guerra tão grande dentro da igreja, porque o grande líder da igreja, junto com todos os seus cardeais, junto com toda a estrutura governamental da igreja católica, por exemplo, era totalmente anticristã. Por que era totalmente anticristã? Primeiro, porque não deixava o povo ter acesso à Bíblia. E quando Lutero, e antes dele Wycliffe, antes dele John Huss, quiseram colocar Bíblia na mão do povo, a igreja os matou. Vejam só, quando você mata para não deixar a pessoa ler a Bíblia, você está por Cristo ou contra Cristo? Quando você cobra indulgência para que uma pessoa possa ter acesso ao céu, você, além de estar mentindo descaradamente, você está tentando usurpar o lugar de quem? De Cristo, porque Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então, se você ler na sua confissão de fé, que todo membro da igreja presbiteriana, na hora da sua profissão de fé, declarou que a sua única regra de fé e de prática é a Bíblia. Nós temos os símbolos de fé que nós entendemos como a pura interpretação das Escrituras. Na época da Reforma, século 17, os autores da confissão de fé, eles tinham tanta convicção que naquele período o Papa e a Igreja Católica eram a representação do anticristo, da besta, contra o mundo dos cristãos, que eles escreveram isso. Você pode ler no capítulo da confissão de fé que fala sobre eclesiologia. Você vai ler lá. Quem é o Papa? É o anticristo, naquele contexto. Em outras épocas eu não sei se era, mas em qualquer época em que uma figura religiosa, seja ela o Papa, seja ela algum bispo, ou seja até um pastor, como existem pastores hoje, que eu posso afirmar para vocês com toda a convicção, que são anticristos, que cumprem este papel de besta dentro da sociedade, qualquer um que se levantar em qualquer época, deve ser tido pela igreja como anátema. Porque o caminho da salvação é Cristo. Quando algum pastor, algum padre, algum papa diz que ele é o caminho, ele que dá perdão de pecados, ele que faz qualquer uma dessas coisas, ele deve ser considerado um anticristo, uma besta. Quando um pastor evangélico diz: olha, fulano veio para a minha igreja e a vida dele mudou, é anticristo, é uma besta. Pode ter uma cruz pregada na frente da igreja, pode levantar um templo semelhante ao templo de Salomão, mas é um anticristo, porque não anuncia Cristo, mas anuncia o seu próprio nome, anuncia os seus próprios feitos, e então está usurpando o lugar de Cristo, e isso é um anticristo. E nós vivemos noite e dia flertando com todos esses caras. Nós não conhecemos as Escrituras e por isso cometemos esses erros, porque as Escrituras dizem claramente a respeito disso. Apocalipse 13 fala sobre isso. Nós só temos um rei e é Jesus Cristo. Nós só temos um Salvador e é Jesus Cristo. Nós só temos um caminho e é Jesus Cristo. Nós só temos uma segurança e é Jesus Cristo. Nós só temos uma paz e é Jesus Cristo. Nós só temos uma única certeza e é Jesus Cristo. E qualquer um que usurpa este lugar deve ser considerado por nós como um anticristo, como uma besta, uma personificação de tudo aquilo que é inimigo de Deus. E isso vai acontecer com governos. Com governos. E não pense que os governos vão se levantar dizendo assim: olha, nós não queremos saber de Cristo, da igreja ou da Bíblia, isso daí não presta. Não, eles vão levantar: olha, ok, nós recebemos cristãos, nós recebemos espíritas, nós recebemos todo mundo porque nós queremos ser amigos de todo mundo é aceito aqui. E aí alguém vai dizer: debaixo do meu comando todo mundo é muito bem-quisto, e você, ao invés de dar glória a Deus, vai dizer: que legal por esse cara, olha, ele está juntando todo mundo, ele é o máximo, ele é isso, ele é aquilo. E Cristo foi parar onde?
Se você é um cristão, deixa eu dizer uma coisa sobre a sua fé. Se você é um cristão bíblico, evangélico, deixa eu dizer uma coisa sobre a sua religião. A religião que você profere, ela é exclusivista. Nós precisamos entender isso. Não dá para fazer aliança com espírita, não dá para fazer aliança com islâmico, com muçulmano, não dá para fazer aliança com católico, não dá para fazer aliança com neo-evangélico dos nossos dias, não dá. A sua religião é exclusivista. Se você é bíblico, você não faz aliança com outras religiões. Você não segue a ideologia de nenhum governo. O governo é fascista, o governo é marxista, o governo é republicano, o governo é parlamentar, o governo é democrata, o governo é isso, o governo é socialista. Você não faz aliança com governos, porque essas alianças todas são, porque esses governos todos são frutos de uma ideologia. Ideologia é idolatria moderna. As pessoas não adoram mais os santos feitos de barro, elas adoram uma ideologia. E elas, antes de dizer que são cristãs, elas dizem: olha, eu sou socialista, ou eu sou marxista, ou eu sou liberal, ou eu sou tradicional, ou eu sou conservador. Essas coisas todas são idolatrias, coisas que nós adoramos. Nosso mundo é um mundo difícil, é um mundo complexo, é um mundo complicado. As coisas eram mais fáceis alguns anos atrás. Alguns anos atrás, dizer que era crente era assim: ó, eu sou crente, todo mundo já sabia o que você era. Hoje em dia, ó, eu sou crente, sou de uma tradição reformada, sou bíblico, pertenço a uma igreja evangélica, não pertenço a essa bagunção que está existindo aí fora. E então, para você dizer o que você é, você precisa de 5, 6 nomes. O mundo é muito complicado, a situação é muito complicada. Mas nós devemos lembrar que isso tudo já foi pré-anunciado. É disso que João está falando no capítulo 13. Todos adoraram, todos, somente os que tinham seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro não se dobraram. Agora, o texto termina com uma verdade fantástica, está dizendo assim, ó: só que guardem uma coisa, quem leva cativo, também se tornará cativo. Quem mata a espada, vai morrer também. E o que ele está dizendo é o seguinte: esta é a perseverança dos santos, a fidelidade do nosso Deus. Nós sabemos que ainda que neste mundo nós sejamos atacados violentamente por governos, por religiões, ou por amigos, ou por parentes, seja lá por quem for, nós temos uma certeza: Deus tem essa história em suas mãos, e o seu Filho já venceu. E ainda que nós soframos alguns ataques aqui nesta caminhada, a vitória é de Cristo. A vitória é de Cristo. Eu gostaria de aplicar, eu estou no meio disso tudo, nós vamos continuar depois a partir do versículo 11. Eu quero apenas que você entenda quem é essa besta que emerge do mar. É um governo político. E talvez lá no final um representante deste governo político. Mas nós estamos falando disso. A segunda besta que vai aparecer a partir do versículo 11 é um governo eclesiástico. É um governo eclesiástico. Está falando de alguém que representa um apóstata, alguém que abandonou a fé em Cristo e se tornou um inimigo de Cristo Jesus. Então a primeira besta é um governo político, é um indivíduo que emerge da política mundial. E a segunda é alguém que emerge da igreja. Pode ser uma denominação e pode ser um representante de uma denominação. Nós vamos continuar com isso na semana que vem. Mas eu quero aplicar isso a vocês, para nós todos, para o nosso coração nesse momento. Quando João dizia isso, com certeza todos que leram lembraram do primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz que só há um Deus, um único Deus. O segundo e terceiro mandamento nos lembra que nós devemos adorar somente a Deus. É a Ele que nós devemos culto, é a Ele que nós devemos obediência, é a Ele que nós devemos todo tipo de reverência. Parece uma coisa tão óbvia, mas é o que mais nós precisamos lembrar nos nossos dias. Porque nós estamos vivendo dias em que os homens estão sendo tentados a dobrarem seus joelhos diante de muitas coisas. Dobrarem seus joelhos diante de indivíduos para adquirir favores. Nós estamos vendo isso o tempo inteiro, inclusive na nossa política. Dobrarem os seus joelhos diante de instituições que prometem segurança. Instituições que podem ser desde uma sociedade, uma empresa,
dobrar os joelhos diante de um sistema de governo, dobrar o joelho diante de uma quadrilha que se organiza para garantir o futuro de meia dúzia roubando, dobrar o joelho diante de instituições, agremiações que se formam a fim de dar uma estrutura, uma segurança para os seus agremiados. Vou dar um exemplo disso. Maçonaria, por exemplo. Um dos principais fatores de muita gente entrar na maçonaria hoje é garantia monetária. Por quê? Porque os irmãos se ajudam. Você está colocando a sua esperança de segurança numa agremiação, você não sabe nada sobre Cristo. Você não sabe nada sobre Cristo. Porque se você soubesse, você saberia que o meu joelho, o seu joelho só pode se dobrar diante de um, que é Cristo Jesus. Eu não vou me dobrar diante de homens. Eu não posso me dobrar diante de governos corruptos. Eu não posso me dobrar diante de igrejas corruptas. Porque a minha segurança, a minha vida depende de Cristo. Não depende de quantos amigos eu tenho, não depende de quantos companheiros eu tenho, não depende de quantos agremiados junto comigo eu tenho. A minha segurança depende de Cristo. Foi Ele que morreu na cruz pela minha vida, não foi nenhum membro de sociedade, seja secreta ou seja pública. Ceder a isso, veja só, se você cede por influência, por garantia monetária a uma sociedade secreta, como é que você vai resistir a um governo opositor de Cristo? Um governo que coloca armas sobre a cabeça do seu filho, como eles fizeram no primeiro século, como eles fizeram no segundo século, como eles fizeram no século XVI, como fizeram no século XVII, como fizeram no século XX. Se por medo de ficar pobre, eu já faço alianças com homens que não professam a mesma fé que eu, e quando tiver a vida do meu filho? E a Bíblia diz, Jesus Cristo anunciou isso. Os apóstolos anunciaram isso. Os apóstolos morreram por sua fé. Deixaram esposa, alguns deles, filhos, por causa da sua fé. E nós estamos aí com medo de passar necessidade, com medo de faltar amigos, querendo se garantir dentro da sociedade, fazendo aliança. Esqueça. Lembra do primeiro mandamento. O mandamento diz: adorarás somente a Deus, e somente a Ele prestarás culto. Tem muita coisa aí disfarçada de culto que as pessoas não dizem que é culto, mas é culto. Culto à personalidade, culto ao dinheiro, culto ao poder. O que nós estamos vendo na cúpula do nosso país é culto ao dinheiro e culto ao poder. Gente que deveria, por vergonha na cara, dizer renuncio com todas as letras, mas não diz, porque adora o dinheiro e adora o poder, mas não está nem aí para a vida dos outros. Isso tudo é Apocalipse 13. É a mentalidade do diabo dominando a mentalidade dos homens. Quem anda por aí fazendo aquilo que a maioria faz, seguindo o pragmatismo, diz: mas por que você está fazendo isso? Não, estou fazendo, pastor, porque dá certo. Você está na contramão da Bíblia, porque a Bíblia não manda fazer o que dá certo, a Bíblia manda fazer o que é certo. Ao contrário. Então a primeira aplicação, lembra do primeiro mandamento: adoração somente a Deus. Se qualquer aliança, se qualquer amizade, se qualquer emprego, trabalho seu exigir de você culto e adoração a alguém que não seja Cristo, saia fora. Segundo, vida de perseguidos. Nós estamos num deserto. Não fixe a sua morada, não construa fundações num deserto, porque isso daqui não é o seu lar, isso aqui não é a minha casa. Ontem eu conversava com uma pessoa e dizia: pastor, o problema é que antes dos 40, vocês só pensam que a solução para tudo é dinheiro, então todo mundo quer dinheiro. Todo mundo quer se garantir com dinheiro, mas dinheiro não é nada, não é mesmo? Embora a gente goste tanto dele, mas não é nada. A gente precisa lembrar que isso aqui é vida de peregrino, é vida de peregrino, não é a sua morada, não é a sua habitação. Quem faz alianças, prega raízes e cria fundações neste mundo, então fique com esse mundo.
A nossa vida não é daqui. Aquilo que havemos de ser está escondido em Cristo Jesus. Como pastor, eu me entristeço muito, muito mesmo, quando eu vejo pessoas abrindo mão daquilo que a sua fé exige para criar segurança nesse mundo, para criar fundações nesse mundo. Lembra que a sua vida é a vida de perseguido. Ah, mas tá boa, mas não fique confiado nisso, porque ela pode ficar ruim da noite para o dia. Então não coloca a sua expectativa nem a sua confiança aqui, porque o que nós havemos de ser está revelado em Cristo. E até que isso aconteça, você está no mesmo caminho que eu estou e no mesmo caminho que os cristãos lá do Oriente estão. Hoje as balas estão correndo atrás deles, amanhã elas correrão atrás de nós. Isso aconteceu com os apóstolos, isso aconteceu com os primeiros discípulos, e isso vem acontecendo na história da igreja o tempo inteiro. O fato de a gente estar vivendo um momento bom não significa garantia de nada. Por último, o que me dá segurança, o que me faz cantar como cantamos na semana passada, calmo, sereno e tranquilo, é a certeza da vitória de Cristo. É a certeza de que essa história está nas mãos de Deus. E os nossos inimigos, que são os inimigos de Deus, serão colocados debaixo do estrado dos pés de Cristo. Com o sopro da sua boca Ele os destruirá. Pode ser grande e impossível para nós, mas é pequeno e absolutamente possível para Deus. Satanás sabe que os seus dias estão contados, a sua derrota é certa, e a grande mentira que ele conta para o mundo é que ele vai vencer. Mas a palavra de Deus, Apocalipse 12, capítulo 13, diz que ele já foi vencido. E ele não resistirá. É nisso que nós devemos acreditar. Ainda que nós tenhamos que enfrentar dores terríveis nesta vida, o que me dá a certeza é que apesar de eu talvez ter que morrer aqui sem ver esta vitória, os meus olhos humanos carnais podem não ver, mas o meu coração, o meu espírito, a minha alma verão, porque Cristo me prometeu isso. Eu não posso ter medo.